Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco de todo o meu coração. Outras versões falam, eu te busco ansiosamente, e outras versões, intensamente. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. O Teu amor é melhor que a própria vida. Com meus lábios eu Te louvarei, sim, Te louvarei enquanto eu viver. A Ti em oração levantarei as minhas mãos. Tu me satisfazes mais que um rico banquete. Com cânticos de alegria eu Te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda. Outras versões falam nas vigílias da noite. Pois Tu és o meu auxílio, e à sombra de Tuas asas canto de alegria. Minha alma se apega a Ti, Tua forte mão direita me sustenta. Amém? Sabe, meus amigos, eu estou cansado já há bastante tempo da gente se mover num cristianismo meia boca, sabe? O que é um cristianismo meia boca? A gente tem cristãos, a gente tem um país que se diz cristão, e a gente percebe isso, que muitos se dizem cristãos, talvez mais de 50% talvez da população hoje se diga cristã, mas são cristãos realmente? E eu não tenho um cristômetro, tá? Sabe o cristômetro? Cara, esse cara é cristão mesmo. Na escala de 1 a 10 do cristômetro. Não, eu não tenho isso. Mas a gente pode ver pelos frutos e por aquilo que essas pessoas vivem. São pessoas que talvez não leem a Bíblia. Eu estou cansado, gente, de cristão que não pega a Bíblia todo dia, sabe? Eu estou cansado de cristão que não ora, que acha ruim orar, sabe? Estou cansado de cristão que você convida para qualquer coisa, ela vai, mas para orar ela não vai. Eu estou cansado de cristão que não jejua, porque agora você tem uma linha de uma teologia fake aí, que fala que você não precisa jejuar, né? Eu estou cansado de cristão que não jejua, cristão que não adora, cristão que não levanta a mão, cristão que não vive para a glória de Deus, sabe? Eu estou cansado de cristão que não está nem aí para a volta de Jesus. Você vai conversar com ele, ele fala assim, cara, mas já está prometido faz tempo, né? Vamos viver aí, vamos esperar. Vai acontecer uma hora. Cristão que não está preocupado em guardar a sua fé, completar a carreira, como Paulo diz. Sabe, gente, eu estou de verdade. A pandemia, ela mostrou muita coisa para nós. Na verdade, revelou muito do que a gente vivia às escondidas, ou até mesmo atitudes que a gente tinha que era apenas no domingo. Você vinha para o culto do domingo e estava legal, sabe? E daí quando todo mundo tirou o culto de todo mundo, e muita gente ficou bravo, nossa, meu Deus do céu, está se levantando algo contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque você não podia fazer culto, só podia colocar 20% das pessoas. E daí isso era perseguição. Meu amigo, tem gente que é queimado por Jesus, está preocupado se você vai poder vir para a igreja. E você fala que era perseguição. Eu quero te dizer que a pandemia mostrou muita coisa, que muita gente se desviou nesse tempo, se perdeu porque não tinha vida com Deus de verdade. Era o cristão de domingo, o cristão de sábado, se você é jovem, né? Sou um cristão de sábado, né? E, cara, na verdade, muita gente foi exposta a uma realidade que ia para casa, assistia seu culto online, lavando a louça da sua casa, limpando a casa, e mostrou um relacionamento que era totalmente perdido, gente. Quero te perguntar, você que é casado, se você vê sua esposa uma vez por semana só, é legal? É suficiente? Vai dar briga, velho. Vai dar ruim para você. Ou dar ruim para ela, enfim. Sim ou não?
Você consegue construir um relacionamento de uma vez por semana? Eu sei que é até meio clichê ficar falando isso, né? O cristão de domingo, mas cara, a gente viu muito isso acontecer. E eu tô cansado de verdade, gente, eu era aquele cara da internet que entrava lá para brigar com a galera, sabe? Sabe aquele cara polêmico? Que alguém postava alguma coisa e eu ficava assim, eu vou responder, não vou responder, respondi. E dava as treta. E eu cansei até disso, gente. Porque talvez eu não consigo expressar em números, mas grande parte da galera que está lá brigando na internet não tem vida com Deus. Se você perguntar assim, cara, onde você congrega, quem é teu pastor, quem cuida, quem fala na sua vida, esse cara não vai nem saber dizer. Sabe, gente, eu estou cansado disso. E a gente viveu um tempo muito... Foi um tempo ruim? Claro que foi. A gente perdeu a comunhão, que é muito ruim. A gente podia reunir, eu lembro que eu juntava uma galera que podia, acho que vocês lembram aí a galera, que eu falava assim, gente, pode vir até 3 casais aqui em casa, porque a casa é grande. Vamos vir para cá. E, cara, a gente decidiu manter a chama acesa, mesmo não podendo estar com a igreja toda. Então eu lembro de reuniões que a gente reunia os discípulos, tipo, hoje pode vir 3 casais. A gente sentava e a gente ficava lendo a Bíblia em voz alta. Vamos ler Mateus hoje? Vamos! E ficava lá 2 horas lendo Mateus. No final, a gente compartilhava aquilo que Jesus falou com a gente. Falava, cara, olha o que Jesus está fazendo. E aquilo incendiava o nosso coração e manteve a gente com a chama acesa até que a igreja voltou de novo com tudo isso. Só que muita gente não teve essa vontade, essa sede, e se perdeu na caminhada. E eu quero te dizer, meus amigos, que mesmo hoje com a igreja de volta, a gente precisa olhar para trás e pensar o que a gente construiu, se a gente realmente voltou diferente. Muita gente falava assim, cara, a igreja quando voltar, vai voltar, já não vai ser a mesma. Gente, estamos aqui, nos reunindo, adorando a Jesus, com fome e com sede por Ele, porque nada pode parar a igreja do Senhor. Amém? Amém? Eu entendo que Deus usou isso para destruir muita coisa que estava pautada no homem, muita estrutura que estava pautada em métodos, em modelos. Deus foi lá e falou assim, legal, muito bom esse modelo que você tem, agora vou destruí-lo. E acabou. Então, hoje a gente precisa olhar para trás e falar assim, cara, realmente Deus fez alguma coisa, só que a igreja do Senhor permanece firme. E a gente não pode vir o culto de domingo como você veio hoje e ficar só nisso. Porque, meus amigos, a gente acha que a pandemia foi ruim. Mas, cara, se você ler Mateus 24 lá, você vai ver o que é ruim. Ok? Então tá lá, leia lá depois, tá bom? Mas vamos lá, a gente tem muito cristãos de aparência, que não são intensos. Eles acham que são, mas não são. Há um tempo atrás eu preguei sobre o jovem rico aqui, e eu falei que, cara, o jovem rico ele parecia muito intenso. Ele se joga aos pés de Jesus, fala um monte de coisa, pergunta o que eu posso fazer e etc. Só que no final das contas, uma pergunta de Jesus acabou com o cara. Uma instrução de Jesus acabou com toda a intensidade daquele jovem. A gente está vivendo tempo que a galera é rasa, que a galera não... A gente nunca teve tanto acesso à informação e foi tão raso. A gente olha as matérias em portais de notícia, a gente vê a chamada da notícia e já está espalhando para todo mundo. E não lê nada. Sim ou não? Sim ou não, gente? Meus amigos, a gente não pode achar que a Bíblia é assim e o reino de Deus é assim.
Muita gente querendo atualizar a Bíblia, porque, cara, tudo que está escrito lá está confrontando e não é conivente com a vida que ela vive. Daí fala, não, agora eu preciso mudar essa Bíblia, porque ela faz mal para aquilo que eu estou pensando. Ela está confrontando o meu orgulho, ela está confrontando o meu estilo de vida. Como assim um livro que foi escrito há muitos anos atrás pode falar na minha vida hoje? Meu amigo, a Bíblia, alguém disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então assim, não se trata de atualizar. Paulo já falava isso a Timóteo, 2 Timóteo 4,3, fala assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Paulo já falava isso. Então, cara, não precisa atualizar nada, amém? Você precisa viver o que está lá. Faz sentido? Cristãos que o amor tem se esfriado, que também está lá, o amor de muitos esfriará, mas não de todos, porque um remanescente vai permanecer fiel, e eu creio nisso. Você crê? Você vai permanecer, sim ou não? Gente, a gente tem uma luta constante com atividade, a gente tem uma luta constante para ser verdadeiro cristão todos os dias. Não é uma coisa nossa que fácil. Ai, Diego, mas o evangelho é leve. Fala isso para Paulo, fala isso para Pedro, fala isso para Estevão, que foi apedrejado, e falando assim, cara, o que está acontecendo agora que não impute neles nada, porque o que eu estou vendo é muito maior. Faz sentido? O evangelho é leve? Ele pode ser leve sim, mas ele vai custar tudo que você tem. Faz sentido para vocês? Estão entendendo? Meus amigos, a gente tem tido cultos sensacionais aqui. Deus tem vindo e nós, pelo menos com o time de adoração, a gente tem algo que a gente fala assim, cara, a gente não para até que Jesus apareça, até que a gente entenda que Jesus está aqui. Então a gente tem percebido o Senhor se manifestando no nosso meio, a gente tem recebido testemunhos de muitas pessoas sendo curadas, ministradas pelo Senhor. Muitas delas a gente nem coloca a mão nelas, elas estão saindo daqui, elas estão vindo e sendo expostas ao que Jesus está fazendo, e simplesmente acontece, porque não se trata de mim, de você, se trata dele. Então assim, a gente precisa entrar num nível de profundidade, gente. A gente quer ser intenso, a gente está sendo intenso todos os dias aqui. Mas meus amigos, a gente precisa entrar em um nível de profundidade buscando o conhecimento de Cristo. Sabe por quê? Porque nem sempre quem é intenso é profundo, mas todo mundo que é profundo é intenso. Amém? Vou falar de novo, anote aí, coloca lá no Twitter, mentira. Nem sempre quem é intenso é profundo, mas todo mundo que é profundo é intenso, porque se trata de conhecimento de Cristo. Precisamos conhecê-lo, precisamos entrar num lugar de constância e permanência, tanto nos dias bons como nos dias maus, meus amigos. O significado da palavra intenso, eu queria que você abrisse o Aurélio agora. Mentira, vamos lá. O Farley é qual mesmo? Hawaiis. O Farley ele deveria ser patrocinado pelo dicionário Hawaiis. Enfim, significado de intenso diz assim, que se manifesta ou se faz sentir com força, com vigor, com abundância, que ultrapassa as medidas ou o grau habitual, febril, excessivo, árduo. Mais uma vez, nem sempre quem é intenso é profundo, mas todo mundo que é profundo acaba sendo intenso. Profundidade em Deus se trata de você investir tempo com Ele. Farley tem uma palavra aqui que ele fala, cara, intimidade nem Deus dá. Você precisa construir esse lugar de relacionamento. O Gustavo ontem construiu com a gente
sobre Ezequiel 47 foi sensacional. Falando sobre as águas nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, até que a gente se perca na correnteza de Deus. Isso fala de relacionamento, de um lugar onde você mergulha de verdade, que você não tem medo. Está fazendo sentido para vocês? Sim ou não, gente? Vamos lá, vocês estão com medo de responder, vamos lá. Sabe, gente, a gente vive uma geração de gente que é intenso muito no discurso. Deus não chamou você para ser intenso no discurso. Deus não chamou você para você brigar. Deus te chamou para ser profundo. Amém? A gente defende os nossos pensamentos, ideologias. Cara, a gente está sem conteúdo, mas a gente é intenso. Tipo, a gente não tem como responder, mas a gente vai brigar. Porque a gente está aqui pelo game. A gente quer brigar, gente. E não é assim que funciona. Nós precisamos ter conteúdo. Sabe por quê? Porque quando você conversa com alguém que é profundo, você percebe. Jesus aparece. Jesus aparece de verdade, gente. Não é apenas um discurso. É intensidade, é devoção que sai para fora. Nós vivemos uma geração que tudo é muito rápido. Nós entramos em relacionamentos, muitas vezes no mundo, onde a gente vai para uma relação sexual sem construir um relacionamento. Isso tudo é fruto de uma geração que tem preguiça de construir as coisas. Tem preguiça de cavar. Sabe o cavar? Você bater e não desistir. A gente precisa mergulhar com intensidade, gente. Sem medo. A gente vive uma geração onde a gente aprende isso aqui e a gente já quer dar um curso. A gente já quer vender no Hotmart. Vamos vender. Vamos vender no Hotmart e ganhar grana. Mas, cara, você não é profundo ainda. Deus não te deu uma mensagem. Mas você quer falar. Você quer falar ou você quer aparecer? Você tem uma mensagem ou você quer aparecer? Luiz Hermínio tem uma frase muito fantástica. Ele fala assim, cara, quando Deus quer te esconder, mano, ninguém vai te achar. Mas quando Deus querer te mostrar, você não vai conseguir se esconder. E muita gente tem corrido atrás do vento, querendo aparecer, gente. Querendo divulgar uma mensagem que não é ainda madura. Faz sentido para vocês? Sim ou não, gente? Sim. Se vocês falarem assim, cara, não faz sentido, você grita aí, não faz sentido. Não concordo. Sabe, meus amigos, a gente é profundo porque a gente conhece Ele. Porque a gente mergulha no conhecimento dEle. E a gente precisa mergulhar de verdade. A gente precisa ser profundo de verdade. Pagar o preço de quando a água está nos artelhos, você dá mais alguns passos. Quando a água está nos joelhos, você fala, cara, eu posso ir um pouquinho mais. Quando ia a água nos lombos, eu vou mais um pouquinho. Mas eu estou com medo, mas eu vou. Vai com medo mesmo, vamos lá. E até o ponto de você encontrar o deleite. Sabe, gente, quem sabe nadar aí? Muito bem. Gente, você que não sabe nadar, por favor. Diego, mas eu tenho um colete salva-vidas. Beleza. Mas quando você aprende a nadar, gente, você perde um pouco do medo e aquilo se torna deleite. Sim ou não? Você mergulha no profundo e fala, nossa, cara, isso aqui é muito fundo, vou mergulhar nesse negócio aqui. Você perde o medo. E você, cara, quer ficar ali, tipo, nossa, mano. Eu vejo a galera pulando de navio, né? Quando vai para aqueles cruzeiros. E a galera pula do navio lá, tal, pá. É um deleite. A gente precisa encontrar esse lugar. Só que é um lugar, gente, que você tem que pagar o preço. Não é um lugar fácil.
Precisamos conhecê-lo para encontrarmos o deleite nele. E não nas nossas atividades. Não naquilo que a gente quer mostrar para o mundo. A nossa alegria precisa estar nele, não nas suas conquistas, gente. Sabe por quê? Porque as conquistas, hoje você quer um carro, você conseguiu, amanhã você quer outro. E você vai ficar para sempre nesse ciclo, sendo que a alegria verdadeira e o deleite só vai encontrar nele. E a gente precisa ter o conhecimento de Deus, mas quem é Deus? Vamos lá. E aí? Se hoje um ateu, ou qualquer outra pessoa que não seja cristã chegasse para você assim, cara, me explica aí quem é Deus. E aí? O que você ia falar? Ah, é um ser transcendental? Tá, mas você já viu ele? Não. Como que você explica? Como que você testemunha de Deus? Deu um bug aí? Sim ou não? Você ficou pensando agora, nossa, mano, quem é Deus? Como que você testemunha algo? Pela fé, gente. O cara vai falar assim, cara, mas você não vê, mas eu tenho fé. O cara vai falar assim, cara, mas como assim? Mano, Deus é Deus, mano. Conheço Ele. Por quê? Cara, fui num culto lá, perna cresceu, velho. Sim ou não? Eu conheço manifestações do meu Deus, eu conheço Ele pela Bíblia, eu conheço Ele pela sua palavra e pela fé que eu tenho nele. E você tem coragem de olhar para você e falar assim, cara, você não conhece Deus? Olha para mim então. Olha para mim e veja o que Deus está fazendo na minha vida, que você vai reconhecer Deus. E aí? Ou você tem até vergonha de trazer os amigos para a igreja? Galera do trabalho, nossa, vão descobrir que eu sou fake. Gente, existe uma música que fala assim, que ninguém explica Deus, né? Dono de toda a ciência. Tem até um meme na internet. E cara, é difícil mesmo explicar Deus, mas a gente pode conhecê-lo através da sua palavra. A gente pode conhecer as suas facetas, o seu atributo, o seu caráter. A gente poderia, de alguma forma, citar algumas coisas. Cara, Deus é criador, sim ou não? Ele é criador, Ele te criou. Ele é redentor, sim ou não? Sim. Ele é a cornerstone, Ele é a pedra angular, sim ou não? Ele é onipresente, onisciente, onipotente, o todo-poderoso, o grande eu sou, aquele que é, que era e que há de vir, o princípio, o fim, aquele que tem olhos como chama, aquele que em sua boca há uma espada afiada, aquele que está vestido com um manto de sangue e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele voltará para se encontrar com a sua igreja e dominar o mundo. Sim ou não? Cara, a gente vê tudo isso e a gente parece só informação. Isso precisa entrar num lugar de revelação nas nossas vidas. Porque se a gente sabe tudo isso e a gente ainda não entrou num lugar de profundidade em Deus, alguma coisa está errada. Você já parou para meditar em algum desses atributos? Cara, Deus é bom. E aí? Deus é bom e Ele pode ser justo também? Na bondade de Deus existe justiça, e na justiça de Deus existe bondade, porque Ele não pode tirar nenhum dos seus atributos. Então quando Ananias e Safira é morto lá, Deus não deixou de ser bom, Ele continuou sendo bom, e a sua justiça tinha bondade, e na sua bondade havia justiça. Você já parou para pensar num Deus infinito? Gente, a gente quer medir tudo hoje, tudo é métrica. Não, vamos ver quantas pessoas vai alcançar esse post, e não sei o que, bababá. Não, que tamanho que é isso? E a gente mede as coisas pelos seus tamanhos, pela importância que a gente dá para aquilo. E aí, um Deus infinito que você não consegue medir?
Como que você explica isso? Lá em casa, minha filha, ela tem uma medida que é acima do infinito. E é engraçado, porque a gente fala assim, eu te amo, daí fica naquela briga, eu te amo do tamanho do universo. Eu te amo infinito vezes 1000. Eu te amo não sei o que, não sei o que. Daí de repente chega no nível máximo. Qual que é o nível máximo? Eu te amo do tamanho de Jesus. O que é isso? Mano, uma criança de 7 anos de idade entendeu que não há nada maior no universo que Jesus, que o próprio Deus. Uma criança, gente. Então é muito bom você ouvir isso. Assim, cara, ela está entendendo. Ela está entendendo. Um Deus atemporal que tá fora do tempo, gente. Ele já sabe o que aconteceu antes. Ele já sabe o que aconteceu depois. Ele está aqui ao mesmo tempo. E aí? Como que você explica isso? Como que você medita nisso? Na sua infinita soberania e presciência. Que independente do nosso mundo aqui, a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente, porque Ele já disse. Cara, é um Deus atemporal, está fora. Isso é grande para você, sim ou não? Isso realmente precisa entrar no nosso coração. A gente não pode ficar indiferente. Não pode, gente. Não pode, de verdade. Se a gente fica indiferente a isso, gente, na verdade, a nossa indiferença mostra a nossa falta de profundidade e a falta de conhecimento de Deus. Quando a gente está adorando a Jesus aqui, e glória a Deus por vocês, gente, que vocês têm entendido e têm entrado no rio de Deus, mas quando a gente canta que o Deus é todo poderoso e você canta assim, Deus todo poderoso, cara, isso não entrou no seu coração, gente. Isso precisa ser uma revelação. Cara, Deus é todo poderoso. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Gente, todas as vezes que Deus se revelou e teve um encontro com alguém, essa pessoa foi marcada e nunca mais foi a mesma. A gente olha para Moisés, a gente olha para Davi, olha para Paulo, olha para Abraão, olha para Isaías, João. Gente, a profundidade de conhecimento de Deus que esses homens tiveram, geraram uma resposta intensa. E mais uma vez, a tua profundidade em Deus vai denunciar ou não, a sua falta de necessidade vai denunciar ou não a sua falta de profundidade. Esses homens, eles tiveram experiências sinistras com Deus. Conheceram a Deus. E as suas respostas foram sims e nãos, cheios de intensidade. De deixar tudo, de entregar tudo. De caminhar sem saber para onde vai. A sua vida se tornou uma canção de amor e devoção ao próprio Deus. E não apenas uma canção que sai da sua boca, mas uma vida que canta. Uma vida que adora a Deus de verdade. Mais uma vez, talvez a nossa falta de fé e intensidade denuncie uma falta de profundidade no conhecimento de Deus. Porque não tem como ficar indiferente. Tentaram parar os apóstolos, mas eles falaram assim: cara, eu não posso, eu não consigo. Eu não posso ficar calado, porque o que eu vi, eu não vou conseguir ficar calado. Agora, como Davi veio um tempo atrás e falou assim: agora, se você consegue ficar calado, talvez você não tenha visto. A gente não pode ficar indiferente, gente. A gente tem sido uma igreja intensa na adoração. Nós cantamos a mensagem de Cristo aqui. E isso é proposital, é intencional. Nós cantamos para Ele. Mas isso precisa tocar toda a nossa semana.
Obrigado, meu amigo, por um amém. Quem foi? Levanta a mão aí. Obrigado. Glória a Deus. Eu vou começar a olhar para você aí. Vamos lá, me ajude. E como que eu faço isso, gente? Primeiro, nós falamos de um atributo de Deus chamado onipresença. A gente precisa entrar num lugar de consciência da presença do Espírito, porque o próprio Deus morreu, entregou seu Filho, e o seu Filho morreu por nós, e o Espírito Santo veio para a terra, e está aqui com a gente acha que Ele é um Gasparzinho. A gente não tem consciência da presença, a gente não tem consciência que o Espírito Santo está aí do seu lado, mora dentro de você, e a gente vive uma vida como se isso não fosse verdade. Nós ignoramos o Espírito como se ele não existisse. E isso gera muitas coisas, gente. Os pecados escondidos. A sua vida que talvez não tenha um caráter no Senhor. Talvez você esteja brigando com o pecado há muito tempo. Vou te perguntar, tem alguns pecados que você faria na frente da sua mãe, da sua esposa, de alguém da igreja? Claro que não. Por que a gente não tem vergonha de fazer na frente do Espírito, do próprio Deus? Isso não traz uma consciência, um temor para a gente? Sim ou não, gente? Gente, pecado, impureza, pensamentos, atitudes, culto a nós mesmos. Salmo 139, versos 7 a 10 diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O que é isso? Onde você for, Deus está lá, velho. E aí? O que você faz com essa informação? De verdade, gente, o que você faz? O próprio Deus está aí do seu lado, disponível. Nós não podemos ficar indiferentes, gente. Nós vivemos uma vida para Ele. Essa realidade, gente, traz temor, cuidado, nos levando ali num lugar de intimidade mesmo com Deus. Salmo 25:14 é um muito conhecido. O Senhor confia o seu segredo àqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Quando a gente entra nesse lugar de conhecimento de Deus, nós reconhecemos a sua presença, nós entendemos, nós temos consciência da presença de Deus, nós entramos num lugar de temor, de conhecimento dEle, e Ele nos faz conhecer os seus segredos. O que Jesus tem falado com você nos últimos dias? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Quantos segredos Ele tem liberado para você na sua palavra? Se a sua resposta for nenhum, talvez você não esteja entrando nesse lugar. E eu não quero me colocar num lugar aqui de super crente ativar, formado, né? Enfim, não. Mas eu quero trazer uma realidade, porque, gente, hoje eu estava dando uma olhada na palavra hoje pela manhã lá em casa, e essa palavra feriu meu coração novamente, e eu me perguntei, eu estou sendo isso? Totalmente? Mais uma vez? Mais uma vez, aqueles que buscam conhecê-lo, respondem intensamente, são intensos. E além de tudo isso, gente, além do temor que isso gera no nosso coração, traz uma alegria e o deleite. Por quê? O Espírito Santo está do teu lado, meu amigo. O conselheiro, o amigo fiel está com você aí. Você não está sozinho. Talvez você esteja aqui hoje, você está numa crise de ansiedade, depressão, solidão. Eu quero te falar essa noite, meu amigo, minha amiga, que
o próprio Deus está com você. O próprio Espírito Santo que desceu, está lá, está com você. Então é um lugar de alegria. Você levanta de manhã e fala assim: nossa, Deus está aqui. A gente tem uma piadinha com o pessoal da adoração, que toda vez que alguns, não só o pessoal da adoração, mas todo mundo vem e fala assim: ei, você está feliz? Samuel ali do fundo, eu falo com ele no fone ali. Às vezes ele dá uma risadinha ali, porque eu falo assim: e aí, mano, sorri aí. Por quê, gente? E não é só você tá feliz por... você tá feliz. A minha pergunta é assim: e aí, tá bem? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? E aí? Por quê? Porque a alegria do Senhor primeiro é a nossa força. E precisamos ter consciência de que o próprio Deus está ao nosso lado. E isso precisa trazer alegria ao nosso coração. O próprio Deus. Faz sentido? Vocês estão entendendo onde a gente está indo? Profundidade, intensidade, conhecimento. Amém? Nós estamos caminhando. Mateus 11:12, você não precisa abrir. Diz assim: desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência, e pessoas violentas o atacam. Meu amigo, a gente está vivendo um momento da história, que é o momento mais próximo da volta de Jesus. Como que você sabe? Tem outro momento? Nós estamos, eu falo sem medo de errar, somos a geração que está mais próxima da volta de Jesus. Recebe essa profecia aí. Amém? Mas a gente está vendo sinais, gente. Não compete a nós saber o dia e a hora, mas Deus nos dá sabedoria, espírito de sabedoria e revelação, para entendermos o tempo e o modo, as estações, e nós estamos enxergando sinais, estamos vendo tudo isso acontecer. E eu não estou falando só da política não, gente, estou falando de tudo, do globo, ok? A gente precisa entrar num lugar de entrega agressiva. Diego, lá vem você falar de novo que eu tenho que deixar as coisas. Sim, eu estou falando para mim mesmo, todos os dias. Eu tive uma conversa com a Paty esses tempos atrás, que a gente recebeu uma palavra aí, e eu falei assim para ela: cara, eu não sei mais o que a gente vai fazer. Eu vou começar a fazer coisas que eu nunca fiz antes, coisas lícitas, vou começar a deixar. Diego, você é um radical. Sou mesmo, gente, e lide com isso. Se isso te confronta, que bom. Amém? Mas a gente precisa entrar nesse lugar de entrega agressiva e violenta. Porque o que diz o texto? Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência, e pessoas violentas o atacam, as pessoas agressivas. A entrega, o desejo pelo Senhor, o desejo pelo reino dos céus. A gente precisa entrar num lugar que a gente anseia Ele muito mais do que ontem e muito menos que amanhã. A gente tem uma mensagem de Maranata, a gente canta Maranata, a gente fala um monte de Maranata, Maranata para cá, Maranata para lá, Maranata para cá, Maranata para lá. Mas e aí? Sua vida é Maranata? De verdade? Sua vida é Maranata? Eu fiz as ofertas, acho que foi sábado passado, eu falei: cara, o seu bolso é Maranata? Seu dinheiro, suas finanças são Maranata? Seus bens são Maranata? Sua casa é Maranata? Seu carro é Maranata? Porque você fala Maranata e não dá nem carona para os irmãos, meu amigo. Não, mas eu estou esperando Jesus. Não é você não. Maranata. Maranata. Isso tem que consumir. E não como uma mensagem escapista, gente. Sabe? Não, eu não vou fazer nada agora porque Jesus está voltando. Não, é uma esperativa, ansiosa, desejosa por Ele. E não é uma intensidade de um dia só, de uma conferência, de um culto cavá,
que vai, a gente fica aí até 4 horas pulando, Maranata, Maranata, Maranata. Você chega em casa, xinga sua mãe. Você chega em casa, maltrata seu marido ou sua esposa. E aí? Vamos lá! Está fazendo sentido, gente? Como que eu consigo ter essa entrega? Como que eu entro nesse lugar de Deus, eu quero mais do que tudo. Eu preciso entrar nesse lugar de profundidade. Gente, começa dentro do seu quarto. É lógico que aqui é um lugar de ativação, é um lugar onde você levanta suas mãos e se derrama na presença de Deus, e essa é uma marca nossa aqui. A gente vai derramar a lágrima, que o dia que a gente sair daqui, gente, vai ter que trocar o piso. Tá? Porque vai estragar. Porque a gente é intenso mesmo. Mas e aí, a intensidade vai para o seu quarto? Vai para a sua faculdade? Vai para a sua casa, para a sua família? Quanto você tem orado? O quanto você tem dedicado tempo a Ele? O quanto você tem jejuado? Você adora só aqui? E aí? Quantas vezes você lê a palavra? Que engraçado, né? Quando você lê essa palavra, é no celular, né? Misericórdia. Gente, eu entrei num nível, falei para minha esposa ontem, eu entrei num nível que eu tirei todas as notificações do celular. Eu já demorava para responder você. Eu vou demorar mais ainda, tá? Mas assim, isso precisa ir além do domingo, gente. Você precisa chegar na sua casa, sentar e falar assim, como eu amo a sua palavra. Deus, mais um dia eu estou aqui. Deus, eu estou começando, sabe? Eu não consigo, tenho coisas que eu não entendo, mas eu vou ler um versículo e vou meditar nele. Eu vou ler essa passagem e vou meditar nela. Qual foi o último livro que você leu? Quanto você tem sido devoto de Jesus? Quanto tempo você tem dedicado em oração a Ele? Eu não sei se foi no domingo ou no sábado que eu preguei sobre contemplação. Quanto você tem contemplado Ele? Gasto tempo sem pressa, sem vontade de ir embora, sem se preocupar com o boleto tremendo. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que ele fala assim, o jejum é fome de Deus. Quem jejua está dizendo que tem mais prazer no pão do céu do que no pão da terra. Vamos lá, gente. O quanto você tem jejuado? Meu Deus, gente, a gente passa 15 minutos sem comer, já começa a dar um negócio. Eu fiquei 2 semanas sem doce. Falei, mano, eu vou cortar o doce, vou jejuar doce. Mano, parecia que todo dia aparecia doce na minha casa. Onde eu ia tinha doce, onde eu ia tinha... Meu Deus, glória a Deus, eu venci. Aleluia. Mas faz parte, gente, porque eu estou dizendo, cara, isso é mais importante para mim. E eu não estava jejuando para conseguir alguma coisa. Eu vou jejuar aqui porque eu preciso de, sei lá, uma camiseta preta nova. Não. Eu estava orando, eu estava jejuando porque eu queria mais dele, eu queria corresponder. Eu quero corresponder. Sabe, meus amigos, tudo que eu já falei isso aqui algumas vezes, tudo que a gente investe tempo e recurso, diz onde está o nosso coração. O quanto você tem gasto de tempo na presença dele, o quanto você tem investido os seus recursos nele. Mateus 13, 44 a 46, o reino dos céus é como um tesouro escondido, num campo que certo homem acha e esconde de novo, fica tão feliz, que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo que tem e compra aquilo. Sabe, meus amigos, Pedro, Tiago, João, que estavam mais próximos de Jesus, eles estavam lá porque eles investiram num relacionamento. Aleluia, glória a Deus, amém. Nós temos o privilégio hoje
gente, de construir uma cultura de entrega, uma cultura de devoção. Nós temos o privilégio, uma igreja que tem 2 anos de idade, gente. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Mano, olha essa galera. Gente, nós temos a oportunidade de construirmos uma cultura de intensidade, de profundidade nele. Mateus 26:6, abre lá comigo. Mateus, esse eu quero que vocês abram, por favor. Vocês estão entendendo, gente? Falamos sobre profundidade, falamos sobre intensidade, ok? Estamos falando sobre o conhecimento de Deus. Entrarmos num nível de profundidade, que onde a expressão dessa profundidade é a intensidade que responderemos a Ele. Amém? Mateus 26:6 é um texto que me fere. Diz o seguinte: enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam essa mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou esse perfume em mim a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. João 12 identifica essa mulher como Maria, irmã de Marta. Ela conhecia Jesus. E qual foi a resposta dela ao conhecimento de Jesus? Foi uma resposta intensa, de derramar aquilo que talvez fosse a coisa mais valiosa dela. Ela entregou tudo. Por quê? Porque quando você quebra o vaso, meu amigo, você não consegue segurar nada. Escorre tudo. Escorre tudo. Você não consegue segurar com um pedacinho. Não, eu vou guardar um pouquinho. Não, você quebra. Você fala: isso aqui é mais importante. O óleo aromático usado ali era um óleo para atos solenes de devoção. Não era um óleo comum. Quando a gente conhece a Ele profundamente, gente, a gente não consegue mais ficar contido ao ordinário, ao comum. A gente entra num lugar que nós respondemos à majestade, à dignidade, à magnitude de quem Ele é. E isso vai confrontar as pessoas. Por isso que eu falei aqui: se você acha que eu sou radical, tô nem aí. Porque isso confronta as pessoas. Confrontou os discípulos. Confrontou Judas. Quem será, né? Judas. João 12:5 fala que foi ele que incitou a galera. Meu Deus, como assim? Está gastando essa parada aí que podia gastar para os pobres. Muito bonito, né? Lindo a intenção. Mas aquele que olhou para as coisas terrenas, vendeu o próprio Cristo por essas coisas terrenas. Aquele que olhou para as coisas terrenas, vendeu o próprio Cristo por elas. Estão entendendo? Gente, a gente tem vários adversários nesse processo. A gente pode entrar num lugar de devoção, oração, jejum. Mas alguns adversários, a tua própria atividade, gente. Aquilo que você faz na própria igreja pode ser teu adversário. Gente, eu sou pastor. Se a gente não cuidar, gente, a gente está fazendo as coisas e perdendo Deus de vista. A gente entra num lugar de ativismo, que daqui a pouco a gente está fazendo coisas para Ele, mas perdemos o Deus dessas coisas. É mais confortável para a gente estar fazendo coisas, do que parar tudo.
no mundo onde a gente está hoje e gastar tempo em relacionamento. A atividade, aquilo que você faz, não só aqui na igreja, mas para fora, ela é um complemento da sua adoração. Você vive para a glória de Deus onde você estiver. Só que você precisa encontrar esse lugar de relacionamento. Faz sentido para vocês? A gente não pode entrar num ciclo de atividades sem antes existir uma constância com Ele. E eu quero entrar nessa questão de constância. Maria, ela escolhe a melhor parte, porque conhecia o próprio Deus. E ela respondeu. A gente não pode basear nossas vidas na quantidade de coisas que a gente faz, porque é muito bonito hoje. Não, eu faço um monte de coisa. Faço isso, faço aquilo. Eu vou me apresentar aqui, eu sou o pastor não sei o quê, faço não sei o quê, tenho teologia não sei o quê, faço não sei aonde, faço não sei das quantas, blá, 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 blá. A gente dá um currículo de coisas. Eu gostaria que a gente chegasse aqui e falasse assim: meu nome é Diego e eu amo Jesus. Eu amo Jesus de todo o meu coração. Sem precisar jogar um monte de currículos para vocês ou para qualquer outras pessoas. A gente já teve perguntas do tipo assim, para mim: quem é você? E aí, quem você é? Me fala aí. Se eu falar assim, cara, eu sou Diego, amo Jesus, estou aqui para amá-lo todos os dias. E aí? Como que as pessoas recebem isso? Nós queremos impressionar, mas estamos impressionando os céus? Estamos sendo conhecidos nos céus? Mateus 25, 1-13, não precisa abrir, você conhece o texto. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo reserva. Como o noivo demorou a chegar, todos ficaram sonolentos e adormeceram. À meia-noite, foram acordados pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora, comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Nós precisamos entrar num lugar de conhecimento. O teu relacionamento não substitui o do relacionamento do outro. O teu óleo não serve para o outro. O meu óleo não serve. Você precisa entrar nesse lugar de profundidade. Nós precisamos. Não se trata, gente, de performance, tá? Eu quero tirar isso aqui também. Não se trata de performance. Não se trata do quantas horas eu consegui bater de leitura bíblica. Quantas horas eu consegui orar. Mas e aí? Quanto tempo você se deleitou? Quanto tempo você tem dedicado para conhecer? Mais uma vez, vamos fazer um paralelo com a nossa família. Você tem uma meta de relacionamento dentro da tua casa? Hoje eu vou falar 15 palavras com a minha esposa. Não. Isso flui. Isso é orgânico. Tá na moda falar orgânico também, né? Orgânico. Isso é orgânico, precisa acontecer. É lógico que no começo, gente, a gente vai fazer não querendo fazer. Mas nós precisamos ir mais fundo. E as águas, elas vão ficar mais fundas. Vai ficar mais pesado os pés. Mas até eu encontrar esse lugar de deleite.
Não se trata de performance, gente. E talvez a gente tenha muita intensidade, gente. Falei aqui. Você tenha muita intensidade, mas quanto tempo você permanece nessa intensidade? Note que as virgens, elas tinham óleo reserva. Elas eram prudentes. Elas entendiam a constância, que aquilo nunca podia parar, nunca podia acabar. O que é o significado da palavra constante? Que se repete continuamente, permanente, contínuo, incessante. Levítico 6, 12, 13. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É uma responsabilidade nossa, meus amigos. É sua como sacerdote. Pelas manhãs, erguer a sua voz. Pelas manhãs, se deleitar na sua palavra. Pelas manhãs, se alimentar dele. É a nossa responsabilidade, meus amigos. Esse texto de Salmo 63 que nós lemos, fala sobre dia e noite. Quando a gente pega o original, quando a gente vai ali para o verbo buscar, é a palavra shaukar, que fala sobre buscar pela manhã, buscar cedo. E mais, o verso 6 fala sobre as vigílias da noite. Então está falando sobre você orar dia e noite. Nós estamos entrando num ciclo aqui na igreja, que a gente recebeu várias palavras a respeito de movimento de oração. Nós ouvimos o Mike falando sobre o chamado de Ana, que dedicava seus dias à oração. E eu lembro que muitos de nós erguemos as nossas mãos e falavam: sou eu, que não sirvo para mais nada a não ser orar. É isso. É isso. Essas pessoas que entraram num relacionamento profundo em Deus, Deus estragou elas para esse mundo. E esse chamado de Ana é um chamado que, cara, você vai vir aqui, vai orar. E aí, quem são esses? Eu quero te chamar. Quem são esses que ergueram as mãos, choraram? O movimento de oração hoje, meus amigos, nós estamos vendo a igreja do Senhor se unindo em oração. Nós temos o IHOP lá com 23 anos orando dia e noite. Dia e noite, 23 anos, não para a oração dia e noite lá. 23 anos, gente. Sabe quanto custa um dia do IHOP? $20 mil. $20 mil, gente. Ou seja, alguém está pagando o preço. E eu não estou falando por causa do teu dinheiro, gente. Eu estou falando tudo custa. Existem os intercessores da madrugada, há 10 anos criando filhos, fazendo turno de noite e vivendo a vida no modo contrário, porque eles entenderam um chamado de ser intenso e constante. E aí, qual é a sua desculpa? Qual é a nossa desculpa? Porque eu me coloco no bolo também. Tá com sono? Acorda mais cedo. Se você pegar um trabalho que você vai precisar acordar 5 horas da manhã, você vai acordar, porque o teu chefe está pagando para você. Mas Jesus já pagou o preço faz tempo para você e você não levanta da tua cama. Faz sentido? Não, mas meu sono, os meus dias, a minha noite. Meus amigos, nós precisamos encontrar esse lugar de paixão intensa por Ele,
que não importa o que aconteça. Um lugar que não é só numa conferência ou numa chamada para aqui para frente, em mais um apelo, mas é um lugar também de constância. Sabe, meus amigos, muita gente não conhece essa história, mas eu tenho 5 irmãos. Diego, mas você é filho único. Eu sei. A minha mãe perdeu 5 filhos e eu sou o do meio. E eu quase morri também. A promessa ou o diagnóstico do médico era que talvez eu ia ter problemas cognitivos para o resto da minha vida, porque eu fiquei semi-morto dentro da barriga da minha mãe. Quando me tiraram, eu estava sem respirar, problemas de açúcar no sangue, cara, todo o rolê que aconteceu com todos os meus outros irmãos. Mas quis Deus que eu estivesse aqui. Passei alguns dias na UTI e não tive problema nenhum, para a glória de Deus. E hoje eu olho para a minha história, gente, e eu quero te falar que nada é por acaso. Para pessoas apostólicas não existe coisas, não existe coincidências. Sabe, meus amigos, eu nunca recebi uma palavra para ser pastor na minha vida. Nunca ninguém veio para mim, meteu a mão na minha cabeça e falou assim: você vai ser pastor, vejo você pastoreando multidões, sinto o cheiro de ovelha. Sabe, essas palavras que todo mundo recebe quando é pastor. Cara, eu nunca recebi esse tipo de palavra. Eu nunca recebi. Só que Deus foi forjando a minha vida. Eu lembro que com 13, 14 anos eu fui batizado no Espírito Santo. Minha mãe conta, eu não sei como que foi. Sabe que mãe é meio exagerada com o filho. Mas assim, ela conta que eu fui batizado no Espírito e eu recebi uma parte do meu chamado no mesmo dia. E ela contava que eu ficava, pela madrugada, ela acordava, foi uns 2 ou 3 dias, que ela acordava pela madrugada e eu estava falando em línguas dormindo. Depois disso, eu olho ainda para a minha história, e uma igreja começou na casa do meu avô. E eu via preparando ceia, eu recebia pastor lá. Só que eu nunca pensei em ser pastor. O meu negócio era itinerante, gente, eu não queria saber da igreja. Eu queria viajar o mundo, pregar, ministrar e tal. Só que Deus gerou esse desejo no meu coração, não de ser pastor, mas de caminhar. E eu respondi achando que era isso realmente que Ele queria para mim. E eu me preparei a vida toda. Eu gastei tempo, eu investi dinheiro. Para de uns 8 anos para cá, Jesus virar a chave em mim. E falar assim: ah, bonitão, você vai amar a igreja. Você vai amar a igreja. E hoje eu amo a igreja. E Deus me pegou na curva, eu falo. Porque talvez se Ele tivesse falado lá atrás, onde eu estaria hoje aqui, talvez eu teria fugido. Então talvez muitas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, você precisa responder. E você não sabe o que vai acontecer mais para frente. Faz sentido para vocês? Deus preservou a minha vida, gente. Eu não tenho coragem de não entregar ela de volta. Não tenho coragem. Em 2015, eu sofri um acidente de carro. No dia do meu aniversário, dia 20 de novembro, hoje. O ligeirinho ultrapassou o sinal vermelho, furou o sinal vermelho e bateu na porta do meu carro e me arrastou alguns metros. Minha esposa estava grávida e não aconteceu nada comigo. Jesus preservou a minha vida novamente. E eu não tenho coragem de não entregá-la de volta. Sabe, meus amigos, eu não sei, talvez você hoje esteja lembrando de várias coisas que aconteceu na sua vida. Quantas vezes o Senhor te cuidou,
E falou, não é a hora ainda. Vamos lá, alguém. Volta aí, mano. Tem coisa para fazer. Meus amigos, a gente precisa entrar nesse lugar. Ano passado, fiz o meu aniversário dia 20 de novembro. Uma semana depois, minha mãe faleceu. Mais uma entrega. Uma semana depois da minha mãe falecer, eu fui ordenado ao ministério. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Mas 7 dias, tudo. Deus gosta de fazer essas coisas. Sabe, meus amigos, eu não sei o que te impede hoje. Jesus, o nosso maior exemplo, foi profundo, intenso e constante. Quem que sai da sua boa vida e vai para um lugar ficar 40 dias no deserto? Eu poderia comparar uma intensidade se ele ficasse, 5 dias. Não, ele aguentou, ele estava intenso. Mas ele ficou 40, velho. O Getsemane, ele foi profundo, intenso e constante. Ele permaneceu independente se a vontade dele não era aquela. Se possível, passe de mim esse cálice, mas se a sua vontade é essa, vamos para cima. Nosso maior exemplo fez isso. Qual é o vaso que você tem que quebrar hoje? Qual é a sua entrega? Qual é o seu nível de intensidade? Qual é a sua resposta à profundidade que você conhece de Deus? E eu não estou aqui, meu amigo, para te jogar pedra de forma nenhuma. De forma nenhuma, eu estou jogando em mim também. Faz sentido? Meus amigos, talvez hoje você olhe e percebeu que você era mais empolgado do que intenso. Chegou a hora de responder com intensidade e com profundidade. Não confunda empolgação com intensidade. Talvez o teu problema seja a constância. Talvez você não quer mergulhar hoje porque já desistiu outras vezes. Ontem, enquanto o Gu ministrava a respeito da profundidade no relacionamento com Deus, eu sempre lembro de algo que o Senhor compartilhou comigo, de uma visão de uma criança. E eu queria liberar isso aqui também. Eu quero ser intencional nisso. Se você já ouviu uma criança que foi a primeira vez na praia, você percebeu que ela ia correndo, e daí quando a água ia chegando perto, ela virava as costas e voltava. E há muitos anos atrás eu tive uma visão a respeito disso. E talvez hoje você seja essa criança. Que você quer muito entrar lá e acha que vai ser legal, mas você não tem coragem ainda. Talvez a maturidade não deixou você ainda entrar.